Olá, alunos! Vamos para a nossa segunda instrução de segurança aplicada ao trabalho. Vamos falar hoje de conceitos e definições. Nossos objetivos aí são conhecer e compreender os conceitos e definições, documentos técnicos e estatísticas, relacionar os conceitos e definições com as atividades desempenhadas no CBMERG, listar, descrever e demais os conceitos e definições, os documentos técnicos e as estatísticas e promover uma mudança cultural sobre a segurança aplicada ao trabalho no CBMERG. Correto? Para tanto, o nosso sumário está aí. A gente vai falar dos conceitos e definições, das documentações técnicas e das estatísticas. Vamos começar então falando aí de conceitos e definições, ok? Então, o primeiro conceito aí que é importante para a gente é a ANR, né? O que significa de fato a ANR, que a gente até comentou na última instrução. A ANR nada mais é do que a norma regulamentadora, tá? Toda vez que a gente fala ANR, significa norma regulamentadora. E o que é essa ANR, né? É um documento, tá? Uma norma, como o próprio nome diz, mas é um documento que tem essa força de lei, tá? Então ele vigora ali, ele tem legalidade jurídica, e esse documento engloba diversos dispositivos que falam aí sobre a segurança e a saúde do trabalhador, especificamente para uma atividade ou função, perfeito? Essa é a definição de ANR. Empregador, tá? E aí já vou fazer aqui um paralelo, né? Empregador, obviamente, aquela instituição, né? Aquela pessoa ali, no caso, geralmente é uma instituição, né? que emprega, e no caso aqui do CBMERG, né? Quando a gente falar de empregador, principalmente nas próximas instruções, toda vez que a gente falar empregador, entende-se empregador como o CBMERG, que é um órgão do Estado do Rio de Janeiro. Ocupacional, né? É uma locução adverbial aí, que é relativa ao trabalho, tá? Então, como citar um exemplo aqui, acidente ocupacional, é um acidente de trabalho, tudo bem? Então, toda vez que a gente fala ocupacional, está relacionado ao trabalho. Toda vez que a gente falar sanitário, é algo relativo à saúde, uma locução adverbial relativa à saúde. Então, por exemplo, crise sanitária é uma crise de saúde ou uma crise da saúde, tá? Acidente é o evento indesejável, fortuito, que causa dano à integridade física e ou mental ao ser humano, ao meio ambiente, à propriedade ou a mais de um desses elementos simultaneamente, tá? Então, a grosso modo, acidente é esse tipo de evento ali, né, que acontece, que vai causar um determinado dano, positivo. E o acidente de trabalho é a classificação ali do acidente, só que ocorrendo pelo exercício da função em serviço de uma empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, o acidente de trabalho nada mais é do que aquela definição do acidente específica para a situação do trabalho. Então, tem que acontecer no trabalho, tá? E ocasionar uma redução ali ou perda da capacidade de trabalho, seja essa capacidade ali, essa redução permanente ou temporária. Perfeito? Acidente de trabalho típico é o acidente durante o exercício da profissão que tenha vínculo direto com a atividade. Acidente de trajeto, acidente de deslocamento entre a residência do empregado para o local de trabalho e vice-versa. E doença ocupacional é a doença desenvolvida pelo exercício da profissão que tenha vínculo direto com a atividade. Então, vamos exemplificar aqui. O acidente típico é aquele acidente que ocorre, né, geralmente diretamente, né, e de forma pontual naquela atividade. Ele é relacionado de forma mais rápida com aquela atividade. Por exemplo, a pessoa estava trabalhando, né, em determinada atividade e caiu um objeto na cabeça dela. Então, aquele acidente ali é considerado acidente típico, ou seja, ele está relacionado diretamente com a atividade, com o exercício daquela profissão, tá? E eu vou pular aqui para a gente poder entender melhor com a relação à doença ocupacional. A doença ocupacional, ela é algo um pouco mais, vamos dizer assim, invisível comparado com o acidente típico. É algo que vai acontecendo ali com um desgaste diário daquela profissão. Então, por exemplo,
a pessoa sofreu um acidente ali da coluna, né? Ou do braço, que de tanto ela usar aquilo ali, ela sofreu, a gente vai ver mais para frente, por exemplo, com mulher, né? Que é a lesão por esforço repetitivo. Ela está digitando ali, fazendo a digitação, né? Todos os dias, naquela mesma posição, tal, e isso vai se acumulando até chegar na LER. Então é considerado uma doença ocupacional, não é considerado um acidente típico porque não tem aquela causalidade direta do acidente típico. E o acidente de trajeto é o deslocamento do trabalhador da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então isso também é considerado um acidente de trabalho, tá? E aí, voltando ali para a questão da doença do trabalho, ela é desencadeada, né, como a gente comentou antes, em função de condições especiais do trabalho. E, obviamente, se você tem uma doença do trabalho ali, né, claro que vai caber um estudo mais específico, mas é necessário uma vistoria, né, uma verificação das condições que podem ser aprimoradas para reduzir esse tipo de doença, tá? E aí um outro exemplo que a gente não comentou aqui é a perda auditiva induzida por ruído, tá? Vulgarmente conhecida como surdez e tudo mais, mas é a perda auditiva induzida por ruído. E nós temos aí, né, só para deixar mais massificado, o acidente, né, de forma típica ali, é o risco direto, né, que é o evento único. Aconteceu um único evento e ocasionou aquela situação, correto? Então aquele ali é um acidente típico. E a doença tem a ver com o risco indireto, é uma exposição durante um tempo razoável, tá? E aí uma foto aí para deixar mais didático a questão da LER, né, que eu comentei, que é a lesão por esforço repetitivo. A pessoa está ali digitando, né, várias horas durante o dia, vários dias durante a semana, e aí com o tempo ali, depois de meses, ela vem a sofrer essa lesão que é considerada uma doença, perfeito? Doença ocupacional. E aí vamos começar a comentar aqui sobre o perigo e sobre o risco, tá? O perigo, senhores, ele é um agente causador de um risco, tá? Isso tem que ficar bem claro. O perigo é o agente que causa o risco. Por exemplo, um prego, o combustível derramado, a negligência também é considerado um perigo, tá? Então, é um agente que vai causar um risco. E o risco, ele é o evento, né, o resultado de um perigo. Então, é a probabilidade de um evento que é resultado de um perigo. Por exemplo, a pessoa ali ser perfurada pelo prego, né? Uma colisão de veículos que passou sobre uma mancha ali de um óleo, né? Ou sobre um combustível ali derramado, e assim sucessivamente, tá? Então, o risco é o evento ali que ocorre, tá? E o risco, ele é a junção, né, entre o perigo com a exposição, perfeito? Então, são dois elementos nessa nossa equação, é o perigo e a exposição, que vão ocasionar no risco, tá? Porque se eu só tiver somente o risco, não necessariamente, se eu tiver somente o perigo, não necessariamente eu tenho risco. Por exemplo, imagina que eu tenho um prego, tá? Ali enferrujado, numa posição ali que pode ocasionar um acidente, mas eu isolo aquele prego, ou ninguém nunca passa ali naquele local, então a exposição é zero, perfeito? Então, sendo a exposição zero, a tendência ali do risco também é zero. E o oposto também, perfeito? Se não existe o perigo, muito menos a exposição, isso não vai acontecer, tá? A partir do momento que eu tenho o perigo e a exposição àquele perigo, eu posso sim ter um risco, correto? E aí, para exemplificar, né, nós temos a situação do tubarão, perfeito? Vamos entender o que é o perigo e o risco. O tubarão, quando ele está ali no mar, ele é o perigo, correto? Ele é um perigo, e aí se você não entra no mar ali, você não tem nenhuma exposição, ele continua sendo um perigo, mas você não tem nenhum tipo de risco. E já quando você nada com o tubarão, você tem um risco, né? E qual que é esse risco? É justamente você sofrer ali o ataque do tubarão. O risco é o ataque do tubarão, positivo? Então, quando você vem a nadar com o tubarão ali, né, no mar, você tem a exposição
aquele perigo, né, que seria o tubarão, e aí você pode sofrer aquele risco, que é o ataque do tubarão, correto? E aí, por exemplo, a placa aqui, né, diz perigo, risco de choque elétrico. Mas o choque elétrico, de fato, ele é o quê? Ele é o perigo ou ele é o risco, né? Então, a corrente elétrica que circula ali, né, ela é o perigo. Então, se você não tem, por exemplo, nenhum tipo de exposição na corrente elétrica, você não chega perto da corrente elétrica, você não toca, ou ela está bem isolada, você não tem nenhum tipo de risco. A partir do momento que você se expõe àquele perigo, né, então você não tem o equipamento adequado, ou aquele fio está desencapado, ou você tem uma grande exposição ali, você sofre o risco existe o risco de você sofrer aquele choque elétrico, tá? O risco é a descarga elétrica propriamente dito. Então, com esses dois exemplos aí, espero que fique bem claro esse conceito de perigo e de risco para os senhores. Vamos entrar aqui em outro conceito também muito importante, ainda falando de perigo e risco, sobre o risco aceitável e o risco inaceitável, né? Também que a gente chama de perigo, de risco iminente. O risco aceitável, senhores, são inerentes à atividade e são, de certa forma, controláveis, tá? Por exemplo, as chamas de um incêndio quando o bombeiro está devidamente equipado. Então, se o bombeiro tem o equipamento de proteção individual, se ele tem o equipamento operacional, aquelas chamas ali, elas são um risco aceitável, eles fazem parte da atividade. O bombeiro, ele naturalmente tem que se expor àquilo ali. Se ele tem aquelas condições, ele tem que se expor, é um risco aceitável, tá? Porque à medida que ele se expõe àquele risco, ele não vai sofrer nenhum dano diretamente, porque ele tem meios, né, de se proteger daquele perigo, correto? E aí tá o exemplo aí, o bombeiro avançando ali, né, local incendiado, avançando nas chamas, ele tem completa condição de se proteger, tá? Ele está completamente ali equipado. E aí o risco inaceitável, né, é quando você tem um risco iminente de acontecer e que ele é incontrolável, você não tem nenhum tipo de controle sobre ele, tá? E aí, como exemplo, nós temos aí o fio de alta tensão em cima de um veículo e a guarnição, né, da corporação não possui nenhum equipamento necessário para aquela atividade. Então, o que ele faz? Qualquer atuação do bombeiro, qualquer uma, naturalmente vai acontecer uma descarga elétrica, perfeito? Então, aí o exemplo aqui, né, o fio de alta tensão, vê o estrago que ele faz ali na carroceria do veículo, tá? Então, o que acontece? Qualquer ação que o bombeiro venha ter ali de tentar, ele não tem nenhum tipo de equipamento, nem proteção individual, nem equipamento operacional. Então, qualquer coisa que ele faça ali, né, ele vai sofrer a descarga, ele vai sofrer aquela descarga elétrica, que é o risco. Então, esse risco, para a gente, é o risco que a gente considera como inaceitável ou risco iminente. Já é certo daquilo acontecer e não há nada que a gente possa fazer para controlar, minimizar aquele risco, perfeito? Então, naturalmente, a gente não vai se expor nesse tipo de situação, correto? Sobre a infortunística, tá? Já é um conceito mais técnico, tá? Mas é importante que os senhores entendam, porque a gente vai comentar mais para frente. O que é a infortunística? Ela é a ciência, né, especificamente do ramo da medicina, que estuda os acidentes e doenças ocupacionais, correto? Então, ela é uma ciência. Infortunística é uma ciência do ramo da medicina, tá? E aí, por que a gente falou dessa infortunística, né? Já que a gente não vai entrar muito, né, da área medicinal, mas a gente vai falar da psicologia infortunística, que é o quê? É o modo de pensar e agir por meio da infortunística, nós vimos antes, com o objetivo de contornar os perigos e mitigar os riscos, tá? Então, a gente o tempo todo vai estar pensando, né, com esse jeito, né, com esse modo de pensar, vamos comentar aqui na prática, como que a gente pode utilizar, né, essa psicologia da infortunística no nosso dia a dia. Então, primeiro exemplo, observar o meio e identificar os perigos e possíveis riscos. Então, chegou no cenário, né, por exemplo, vamos ler aqui para a gente entender juntos, né?
primeira coisa, essa observação, né, de observação, ela tem que ser macro, né, ou seja, no aspecto amplo da situação, holística, ou seja, no aspecto completo da situação, então de forma abrangente, abrangendo tudo, todo possível, e holística de forma completa e de forma multidisciplinar, ou seja, você entrando em todas as searas necessárias, parte de incêndio, parte de salvamento, parte pré-hospitalar. Então, você conta com a avaliação de todos. Um grande exemplo dessa observação é no salvamento veicular, onde o comandante de operações ele identifica a necessidade de um suporte ali para controlar aquelas situações. Então, por exemplo, que a gente citou aqui, a concessionária de energia elétrica. Então, a gente está vendo ali o técnico da guarnição verificando se o veículo está energizado. Então, você tem a junção ali, né, de toda essa observação, identificando ali perigo e risco. Então, qual que é o perigo? É o fio de alta tensão tocando ali no veículo colidido. E o risco é justamente a identificação de poder sofrer essa descarga elétrica, tudo bem? Então, você tem que observar, é o primeiro passo na psicologia da infortunística, observar tudo e fazer esses cálculos dos possíveis riscos que podem ocorrer proveniente dos perigos. Segundo passo, formular estratégias viáveis da mais simples até a mais complexa, de acordo com a demanda do cenário, com base em metodologias e técnicas próprias, analisando as características da cena. O que é isso? Então, primeiramente, sempre que a gente for trabalhar, senhores, a gente tem que pensar em soluções da mais simples à mais complexa. Geralmente as soluções mais complexas, primeiro, elas não vão trazer resultados efetivos, tá? Então a gente sempre pensa em soluções mais simples. Se não for possível adotar elas, a gente vai partindo para as mais complexas, tá? Sempre priorizando as ações mais simples, porque a gente ganha tempo, né? E tempo para a gente é ouro nessas atividades. E aí a gente tem que formular essas estratégias, né? Justamente de acordo com os perigos, né? Naquela situação, pensando em possíveis riscos, a gente vai formular essas estratégias para justamente adotar elas na cena e ter o sucesso no cenário. Nosso terceiro passo é intervir adotando medidas adequadas com o objetivo de prevenir enfermidades e promover a saúde, qualidade de vida e harmonia dos militares. Ou seja, pegando aquela estratégia ali do segundo passo, a gente vai fazer essa intervenção, tá? Então, resumindo, a psicologia da infortunística na prática é esse exemplo de você estar o tempo todo pensando, fazendo observações dos perigos que estão no cenário, fazendo projeções dos riscos que podem acontecer e estar elaborando estratégias e aplicando na prática tudo que for possível para controlar isso, né, ou pelo menos mitigar, e estar promovendo ali um ambiente um pouco mais salutar para que o bombeiro possa atuar, seja no ramo operacional, seja inclusive no ramo administrativo, tá? E o ato inseguro, tá? O que é o ato inseguro? Muito importante. É uma ação dolosa, ou seja, proposital, ou culposa, ou seja, que não é proposital, praticada pelo bombeiro militar que seja capaz de provocar algum dano a si, a terceiros, à natureza e ou ao patrimônio público ou privado, tá? Então, o ato inseguro é essa ação, que pode ser ali culposa ou não, tá? Ou seja, proposital ou não proposital, que vai ocasionar um dano, seja para quem for, para a parte material ou a parte humana, tá? E o ato inseguro, ele sempre ele é uma falha humana, perfeito? O ato inseguro é um erro do ser humano que é concebido através da imperícia, imprudência ou negligência. E a gente vai falar um pouco o que significa cada um desses elementos. A imperícia, senhores, é a falta de habilidade, falta de experiência e ou falta de competência reputada necessária para a realização de certas atividades. Então, por exemplo, o camarada está conduzindo um veículo,
né, sem a CNH, sem a habilitação, ele não tem a perícia necessária para realizar aquela atividade, correto? Então, ele está sendo imperito naquela atividade. Tá? Isso a gente pode transpor de diversas maneiras para a corporação. Vou fazer aqui algumas observações, aqui alguns exemplos. A imprudência, senhores, ela é a ação, né, o fato de agir sem a necessária cautela, ou seja, deixando de empregar as precauções indicadas como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos. Geralmente, senhores, a imprudência é uma ação culposa, ou seja, não proposital, tá? Ou seja, ele deixa, aquela pessoa ali, ou militar, ele deixa de tomar um cuidado necessário, tá? E geralmente essa ação, ela é classificada como imprudência porque ela não tem, geralmente, não tem essa característica aí de ser culposa, perfeito? De não ser proposital, tá? Então, imagine uma situação que o militar ele vai fazer uma estabilização em um veículo, tá? E nessa estabilização ele utiliza, por exemplo, um calço que ele julga ser suficiente, tá? Ele julga ser suficiente. E aí ocorre um acidente, aquele veículo ali perde aquela estabilidade e por conta do fato dele não ter utilizado mais calços na estabilização, ou não ter estabilizado de uma outra forma, tá? Na visão dele, ele, apesar de ter realizado o procedimento de estabilização, ele fez um procedimento de estabilização incompleto, tá? Baseado naquela experiência dele, ele foi imprudente, porque ele poderia ter lançado mão de maior segurança, porém não lançou, tá? Então ele foi imprudente. E a negligência, senhores, né, é agir de forma omissa ao que deve ser feito. Então, geralmente é deixar realmente de fazer algo que seguramente ele deveria fazer. E aí, geralmente, essa ação é considerada dolosa, tá? Proposital. Então, voltando aí no caso da estabilização veicular, o camarada ele sabia que deveria fazer uma estabilização, não realizou aquela estabilização, e aí por conta daquilo ali ocasionou, né, ocorreu um acidente, perfeito? E aí esse acidente, ele é justamente, ele foi proposital, por quê? Ele sabia que tinha que fazer a estabilização, não realizou a estabilização, seja lá por qual motivo que foi, mas ele sabia que tinha que fazer e não fez, e houve um acidente, ou seja, foi uma negligência por parte do militar aquele acidente. Perfeito? Então, são 3 conceitos aí muito importantes dentro do ato inseguro: imperícia, imprudência e negligência. E aí algumas causas do ato inseguro, tá? Então, primeiro, treinamento insuficiente ou inadequado. Então, o militar ou ele treina pouco ou ele vai treinar de forma errada, de forma equivocada. Então, imagina só, você está fazendo o tempo todo, né, um procedimento que você julga ser correto, mas ele é incorreto. Então, o treinamento ele pode ser tanto insuficiente quanto inadequado. É a primeira causa para que ocorra a imperícia, a imprudência e a negligência, tá? O desajuste físico, e isso é muito comum, muito primordial nas ações. O militar não tem aquele preparo físico, e o preparo físico ele influi diretamente em todas as outras ações do militar, principalmente no que tange a agilidade, tá? As ações do bombeiro elas acabam sendo mais lentas porque o militar não tem aquele preparo físico. Então, por exemplo, ele vai subir uma escada, às vezes não consegue subir uma escada por conta desse desajuste físico. E aí, como eu falei, é uma cadeia, né? Uma cadeia, ele tem aquele problema físico e vai ocasionando ali uma série de problemas em outras esferas. E aí você tem o desajuste psicológico, tá? Que é o bombeiro não ter aquele preparo psicológico, então ele chega no cenário, né? Vê aquela situação mais caótica, uma situação que ele não tem aquele preparo, e ele, naquela cena ali, ele pode ter aquele desajuste psicológico e gritar com a vítima, por exemplo, ou deixar de pensar em algo que ele devia estar pensando, deixar de realizar algo que ele claramente realiza. Então ele fica muito confuso, né? Ele tem aquela confusão porque não tem aquele preparo psicológico. A indisciplina pessoal e coletiva, ou seja, o militar totalmente indisciplinado, não no sentido
de disciplina mais administrativa, no âmbito interno do quartel, mas a disciplina principalmente tática, né, de fazer as coisas ali de forma coordenada, somente com a autorização do comandante de operações, com a integração da equipe, toda a equipe sabendo o que vai ser feito. Então essa indisciplina, ela ocasiona esses atos inseguros. A desatenção, né, o militar está ali pensando em outras coisas, não está atento no cenário, né, tá vendo outras coisas que não devem ser vistas, a desatenção. A fadiga, então o militar está muito cansado, então a gente comentou ali do desajuste físico. A própria fadiga em si, ela causa, né, faz o militar cometer ali uma série de erros, e essa fadiga não só do desajuste físico, mas pode ser uma fadiga de dias anteriores. Então o militar ele não dormiu direito, não dormiu de forma adequada, ou trabalhou demais no dia anterior, que não devia ter trabalhado. Então isso tudo vai ocasionando ali a fadiga. Imperfeito ou insuficiente reconhecimento do perigo e risco do ambiente, ou seja, o militar chegou lá no ambiente, não viu adequadamente aquele perigo ou aquele risco, né? Ou ele viu de forma parcial, achou que não ia ocasionar, mas ocorreu, comentamos já um pouco sobre isso. Imperfeito ou insuficiente gerenciamento do risco identificado, ou seja, ele viu aquele risco ali, o perigo e o possível risco, foi lá e gerenciou, mas gerenciou de uma forma imperfeita ou insuficiente. O exemplo que a gente falou da estabilização, não colocou o calço suficiente ali e ocasionou o risco. Imperfeita ou insuficiente proteção individual, então o militar colocou o capacete errado, ou colocou o equipamento que não devia ter colocado para uma determinada ação, tá? Ele misturou os equipamentos. Então são elementos, né? São várias causas para uma ocasião, para que ocorra um risco ali de um ato inseguro, para ocasionar o ato inseguro. Então vejam que é muito profundo toda essa ação, e é por isso que a gente precisa principalmente estar aprimorando sempre nós mesmos, de forma pessoal, e toda a nossa tropa, de modo coletivo. Perfeito? E aí, senhores, seguindo aqui, antes de a gente falar provavelmente dos documentos técnicos, essa é uma instrução, né, seguindo a primeira instrução sobre a introdução, ela é uma instrução base, tá? Então, nós precisamos entender muito bem essas duas instruções, porque se a gente não entender essas duas instruções, a gente não vai conseguir entender as demais, tá? Então, peço aí aos senhores que tenham mais cautela, tenham mais atenção a essas instruções, a esses detalhes técnicos, porque eles são justamente a base para a compreensão das demais instruções, tá? Então, os senhores vão ter muito conteúdo, principalmente nessa disciplina, os senhores vão ter muito conteúdo. Então, todos esses elementos, né, às vezes alguns termos mais técnicos, é preciso que os senhores prestem bastante atenção, vejam com calma, tirem dúvidas, caso os senhores tenham dúvidas, para que a gente possa seguir nas demais instruções com mais tranquilidade. E aí, já aproveitando, né, fazendo só esse reforço do que a gente viu aqui sobre o ato inseguro, as causas do ato inseguro, a gente o tempo todo fala sobre o treinamento, o quão importante é treinar, o quão importante é se aprimorar, independente da função que é exercida, seja ela administrativa, seja ela operacional. A gente precisa o tempo todo promover instruções, promover treinamentos, integrar a equipe, tá? Manter a nossa rotina ali de zelar, né, de aprimorar o ambiente, de deixar tudo sempre pronto para a instrução, para a atividade, para o serviço, porque isso faz a diferença, né? O que a gente vai ganhar no final é justamente a eficiência daquela atividade. Não adianta você chegar num ambiente administrativo com tudo zoneado, com tudo largado, tudo confuso, você não vai conseguir produzir bem. A mesma coisa acontece no setor operacional. Não adianta você chegar para assumir um serviço e os materiais não estiverem de forma bem acondicionada, estiverem bem dispostos ali para o serviço, tá? Então isso tudo influencia diretamente nas ações do dia a dia, nas ações que vão ocorrer na eficiência. Então o treinamento é muito importante, tanto a parte física, quanto a parte técnica, quanto a parte psicológica, né? Que são os três pilares que formam o bombeiro militar, correto? Então, fazendo aí esse rápido
esse rápido adendo, vamos entrar aqui agora nos documentos técnicos, tá? E aí nós temos, o primeiro deles, a ordem de serviço, correto? A ordem de serviço, senhores, ela é um documento confeccionado pela OABM que emana diretrizes sobre um ato de serviço. Por exemplo, uma palestra sobre prevenção de acidentes aquáticos. A ordem de serviço, senhores, é um documento lá que vem dizendo quem vai participar, data, horário, local, o que vai ser feito, etc. Né? E esse documento, ele caracteriza, né, ele legaliza aquela ação. Tá? Que é uma ação, geralmente são ações, às vezes mesmo com ordem direta, mas é uma ação extraordinária ao funcionamento daquela atividade. Então, como a gente viu, uma palestra, né, de prevenção, por mais que seja algo inerente à nossa atividade, mas ela é uma atividade extra, tá? Mesmo sendo inerente, mas ainda assim é uma atividade extra, ela não faz parte ali da rotina diária, né? Não é o fato de você chegar no quartel e ir para o serviço operacional ou assumir ali as demandas internas administrativas. Você já está saindo da unidade ou está recebendo pessoas de fora para uma função ali diferente. Essas atividades, né, senhores, elas precisam estar regulamentadas. E essa regulamentação ocorre através, por exemplo, da ordem de serviço. E é esse documento que vai legalizar, por exemplo, caso o bombeiro, imagina só, o bombeiro no horário de expediente dele, né, normal, o serviço dele, ele vai ministrar essa palestra. Imagine que durante o deslocamento ele sofra um acidente, perfeito? Se não existe a ordem de serviço, senhores, naturalmente aquele bombeiro não está amparado para receber todos os direitos ali necessários para atender ele, tá? Então, esse é só um exemplo. A ordem de serviço, ela regulamenta toda essa atividade extraordinária que nós fazemos, tá? É um documento simples, geralmente ele é elaborado pela seção operacional do quartel, tá? A SOP. Caso a unidade não tenha um setor específico desse, não tenha SOP, é o setor mais próximo, semelhante à parte operacional, tá? que organiza isso. E é um documento bem simples, né? Posso até disponibilizar aqui para os senhores um modelo dele, mas é importante que ele seja executado, tá? E aí vamos entrar agora no atestado sanitário de origem, tá, senhores? É uma parte um pouco mais extensa. Ele vem através aí desse boletim, né, dessas resoluções, já separei para os senhores. E aí, fazendo uma comparação, tá, nós temos a NR7 promovendo esse tipo de documento, esse tipo de ações, e que aqui na corporação, no CBMERG, é feito através do CPMSO, tá? Centro de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional. Hoje, né, esse centro já é chamado somente de CPM, Centro de Perícias Médicas, tá? Então, nós realizamos, né, esse procedimento. Então, está aqui a documentação. Vou comentar mais para frente, mas já fica aqui a indicação da leitura obrigatória desse documento. Aqui nós não vamos ler, porque seria algo muito maçante, então vai ficar aqui de forma mais individualizada para os senhores pegarem o documento, lerem com calma, interpretarem com calma, e qualquer dúvida os senhores vão tirando comigo. Mas se eu fosse passar esse documento aqui na íntegra, ficaria extremamente maçante, cansativo. Nós já estamos aqui falando mais de uma parte mais administrativa, né? Então já estamos falando de leis, de conceitos, né? Dessa parte, mesmo tendo o debate, mas a gente já sabe que é um pouco cansativo. Imagina ler um documento desse na íntegra, ficaria muito complicado. Então, meu papel aqui é justamente pegar pontos mais importantes, adequar a nossa realidade e passar para os senhores nesse formato, tá? E essa norma, eu não tenho como fazer isso, por isso que eu estou indicando, não tenho como fazer porque é necessário ler o documento inteiro, tá? E aí por isso que eu já estou passando isso aqui, esse dever de casa para os senhores. E aí vamos falar, né, alguns detalhes sobre esse documento, mas os senhores vão ter que ler ele para poder entender. Então, primeiro elemento, o atestado sanitário de origem, né? Ele é chamado de ASO, também é chamado de ASO. Ele é um documento administrativo de bombeiro militar destinado à comprovação de acidentes ocorridos em consequência de ato de serviço, que por sua natureza possam dar origem à incapacidade física temporária definitiva dos bombeiros militares do CBMERG, correto? Então ele é esse documento que vai fazer essa comprovação de que aquele acidente ocorreu,
dentro de uma situação de serviço, né, seja administrativo, seja operacional, e que teve uma correlação ali com aquela incapacidade física que nós vimos, né, incapacidade física, incapacidade laboral, mais especificamente uma incapacidade laboral temporária ou definitiva, tá? E aí eu já tinha comentado com os senhores, né, para os senhores fazerem essa leitura do documento. Isso é extremamente importante para a gente desenvolver a atividade. E aí, quais são os erros mais comuns no preenchimento do ASO, tá? Então a gente entrou em contato aí com o CPM, tá? E nesse contato a gente perguntou sobre esses erros e eles passaram para a gente quais são esses erros para que a gente possa aprimorar, principalmente os senhores, né, que vão ter essa oportunidade aí de preencher o ASO, para que esses erros sejam minimizados, tá? Então, primeiro erro deles, preenchimento incorreto da parte de testemunhas. E aí, qual erro é esse? A assinatura das testemunhas é obrigatório, caso contrário, o documento é invalidado, tá? Então, tem que assinar as testemunhas, tá? As testemunhas têm que assinar no campo ali correto. Erro na prova técnica. Então, lá no campo da prova técnica, deve ser um médico militar, tá? Médico militar. Erro na data de apuração dos fatos. A apuração dos fatos pelo médico militar deve ser feita na data do acidente. Perfeito? Erro na indicação das lesões. As lesões devem ser assinaladas por um médico militar, constando a assinatura e o carimbo do mesmo. Tá? Então, o militar ali, quando vai fazer, o médico militar, quando vai fazer, ele tem que assinar e carimbar, mesmo que não tenha especificamente o campo de assinatura e de carimbo. Ele tem que assinar e carimbar porque ele está comprovando aquela indicação ali, tá? Se não houver lesões em um dos segmentos do corpo de uma determinada página, o médico deve escrever sem lesões, assinar e carimbar. Perfeito? Ele tem que escrever sem lesões. Para evitar esses erros, é necessária a leitura na íntegra do documento, tá? Além disso, a divulgação do documento é de extrema importância, podendo ter uma cópia impressa, por exemplo, nas viaturas e sessões para facilitar o acesso e dirimir qualquer dúvida. Então, senhores, por exemplo, a gente não necessariamente vai gravar o documento de cabeça, então, para a gente não cometer esse erro, basta ter uma cópia desse documento. Como eu disse, seja na viatura, seja na seção, por exemplo, a seção de comunicação do quartel, tá? Que é a SSCO, subseção de controle operacional. Então você pode ter esse documento nas diversas sessões para consulta, o que foi, sempre antes de utilizar, realmente preencher o documento, passar um olho ali rápido, né? Caso já tenha alguma dúvida, mas é importante a gente ter pelo menos esse conhecimento prévio, esse conhecimento base do que deve ser feito, e na hora a gente vai dirimindo ali as dúvidas que vão surgindo, correto? Ao estudar as instruções reguladoras, tá, da norma que a gente está comentando ali, do ASO, aliás, não só do ASO, como o ISO também, mas vamos falar só do ASO, alguns pontos importantes para nortear, tá? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai ver, o que é o documento, o que é o ASO, tá? Para que ele serve, quem deve preencher, quando e como deve ser preenchido, quais os documentos necessários, quais os prazos, para onde enviar. Isso aqui, senhores, é uma sugestão, né, de estudo para os senhores. Então, vai ler o documento, já vê tudo isso, que geralmente são perguntas, né, mais próprias de você identificar o documento ali, são mais próprias de você identificar e entender o documento. Se você ler por ler, talvez você não entenda bem. Lendo com esses indicativos, né, essas questões, essas perguntas, geralmente vai facilitando a compreensão do que é o documento, tá? Que nada mais é um pouco do que a gente está fazendo aqui, perfeito? Nada mais é do que isso que nós estamos fazendo aqui. Claro que vocês vão fazer de uma forma mais específica com o documento. E o ISO, senhores, o ISO é a perícia, né? É o inquérito sanitário de origem. É uma perícia médico-administrativa realizada lá pelo CPM, que vai comprovar se aquela incapacidade física, né, que está sendo investigada resulta de uma doença aguda ou crônica
que foi contraída no acidente de serviço, perfeito? E que aí geralmente implica, né, na passagem para reserva remunerada e afins. Então, por exemplo, imagina que o militar ele tem ali, por exemplo, uma hérnia de disco, tá? Será que aquela hérnia de disco, ela tem a ver, ela foi contraída, né, pelos serviços que aquele militar prestou para a corporação? Será? Isso aí é investigado através do ISO, que é o Inquérito Sanitário de Origem, que é realizado pelo CPM, perfeito? Então, só para os senhores entenderem, a gente não vai entrar muito aqui no mérito especificamente do ISO, mas a leitura de ambos é necessária naquela documentação que a gente passou para os senhores ali, né, que vai ser disponibilizada no AVA, para que os senhores entendam quem realiza, o prazo e etc., para justamente os senhores entenderem de fato como que os senhores podem preencher, como que os senhores podem colaborar e a gente evitar ao máximo essas confusões, né? Tem militar, inclusive, que não sabe, né, essa diferença entre o ASO e o ISO. Então, a gente precisa compreender essa parte aí da nossa atividade, tá? Então, vamos seguir aqui para as estatísticas. E aí, seguindo, senhores, na estatística, nós temos aí um papel fundamental, muito importante, que tem diversas empregabilidades, tá? Dentro das estatísticas nós temos, primeiramente, a estatística como processo de investigação, ou seja, a gente contorna, né, pega essas informações para poder contornar esse acidente futuramente. Então a gente faz uma investigação de como aquele acidente ocorreu, de como aqueles acidentes ocorreram e a gente trabalha em cima disso para que eles sejam contornados. E além disso, né, como um processo de investigação de direito da vítima. Então, o militar sofreu um acidente, a gente guarda aquela estatística ali, né, o ASO, e aí depois ele tem aquele direito àquela documentação que vem dizendo lá todos os detalhes, dia, horário do acidente, o que aconteceu, é um direito natural dele. E segundo, como arquivo histórico, né? Então, primeiro você compreende a evolução do acidente, né? Então, será que o acidente está aumentando? Será que o acidente está diminuindo? Está ficando mais grave? Está ficando menos grave? Isso é importante para você compreender como que está a evolução daquele acidente no histórico da corporação, tá? Hoje, por exemplo, nós temos como um dos acidentes aí de trabalho que mais lesionam o bombeiro militar, o corte de árvores, tá? E isso, será que há 10 anos atrás era esse tipo de evento que mais lesionava os bombeiros? E há 20 anos atrás? E há 40 anos atrás? Então é importante você fazer esse comparativo, né, para estudo e aprimoramento da corporação. Correto? E aí alguns dados importantes para que a gente tenha nas estatísticas, tá? Primeiro, o número de acidentes, né, naturalmente, os tipos de acidente, então, tanto no tipo de trabalho, né, que é ocasionado, como no tipo de acidente da parte do corpo. Então, como a gente falou, tipo de evento, a gente pode discriminar aí como corte de árvore, acidente veicular, salvamento aquático, etc., e o tipo de acidente que o bombeiro sofreu. Então, um acidente na cabeça, um acidente de corte, um acidente de trauma. O que é aquele acidente? Perfeito? Então, isso é importante ter relatado para você ter uma qualidade na hora de destrinchar aquela informação. A frequência com que aquilo ali ocorre, né? Então, esse acidente ocorre X vezes por ano, X vezes por mês, e assim vai. Até também vendo se tem algum período específico, né? Por exemplo, o período de incêndio florestal naturalmente pode ocasionar uma série de acidentes mais específicos com bombeiros, como por exemplo as lesões por calor, e assim vai. Nós temos também a gravidade, saber o quão graves são aquelas lesões, para justamente poder tentar corrigir e tudo mais. A recuperação e a incapacitação, justamente para ver o quanto que a gente está sendo efetivo no tratamento daquele bombeiro, ou também já corroborando com a gravidade da lesão, perfeito? E os dias perdidos, né, no caso de recuperação, e o óbito, para saber quanto tempo que a gente ficou afastado, que o bombeiro ficou afastado.
e isso implica justamente em militares afastados do quartel. É uma força de trabalho que a gente está perdendo, né? Então a gente não quer perder o militar, obviamente, por inúmeros motivos, mas esse dado é um elemento que corrobora muito juridicamente para o CBMERG para poder desenvolver essas políticas de equipamento operacional, equipamento de proteção individual e assim vai, correto? E o número de óbitos, tudo bem? Falando um pouco aqui, senhores, sobre os estudos de caso, tá? O que são os estudos de caso? É basicamente quando você pega ali um determinado evento, né, geralmente através de filmagem, você pega um evento ali como filmagem ou um relato, mas geralmente uma filmagem, e você faz ali um grande debate sobre ele, né? Você vê aquelas filmagens e faz um debate para ver os erros e os acertos ali, né, e corroborar com relação a isso. Esse é um estudo de caso, tá? Então, a gente usa... O que a gente tem que ter em mente ali na hora de fazer um estudo de caso? Primeiro, compreender o momento, tá? Então, você tem que ver o cenário, né? O que era realmente ali que estava acontecendo, quais eram as opções ali no momento, as pessoas que estavam envolvidas, né? O quantitativo, o qualitativo, etc. Porque o estudo de caso ele é muito particular, né? Não adianta a gente apontar um determinado erro. Por exemplo, o bombeiro estava sem capacete. Mas por qual motivo ele estava sem capacete, né? Quem era o bombeiro? O que estava acontecendo naquele momento? Então, será que o bombeiro ele realmente deixou de utilizar? Tinha um capacete e ele deixou de usar? Ou ele tinha um capacete que não era adequado para aquela situação? Ou ele pegou o capacete dele e colocou na vítima, por exemplo? Enfim, isso tem que ser levantado, tem que ser avaliado, né? Como a gente falou, né, no debriefing da primeira instrução. São as perguntas que vão fazer a gente realmente compreender aquela atividade, né? E não simplesmente apontar o dedo e dizer que estava errado, né? Que o militar está sem capacete, né? Pegando esse exemplo propriamente, isso é óbvio, né? Fica até óbvio, mas a gente precisa compreender o porquê. É esse o objetivo do estudo de caso. Por quê? Né? Saber que está errado, óbvio, a gente precisa confirmar isso, bater esse martelo, né? Mas principalmente compreender o porquê, tá? Compreender o momento, compreender os erros e entender que o erro, né, ele causa um acidente. Porém, existe a causa do erro. Por que aquele erro ocorreu? Tá? E é justamente para isso que serve o estudo de caso. Uma vez que você levanta essas perguntas, uma vez que você obtém essas respostas, o objetivo principal é entender onde que pode ser aprimorado, né? O que fazer e o que não fazer. Tá? O estudo de caso, geralmente, ele é utilizado como uma ferramenta mais interna, perfeito? Não é o objetivo aqui, principalmente nessa era digital que nós vivemos, publicar em críticas, seja quem for, né, sendo um bombeiro excepcional, sendo uma desavença do militar, não cabe que essas discussões saiam do âmbito interno, tá? E nem que às vezes cheguem naquele militar. É importante que você veja, você reflita e você modifique as suas ações ou da sua tropa para aprimoramento ali pessoal e coletivo, tá? O intuito do estudo de caso nunca é criticar, e sim se aprimorar. E aí, senhores, quem deve realizar, né, essas estatísticas? A gente está falando das estatísticas. Quem deve realizar essas estatísticas? O CPM, tá? O CPM deve realizar. Porém, nada impede que cada OBM realize a sua própria estatística nesse tipo de assunto. Inclusive, é uma recomendação, tá? É recomendado que as OBMs tenham esse histórico de acidente, seja eles quais forem, né? Criar um determinado braço específico para isso, né? Uma subseção, um arquivo, um tipo de arquivo para quê? Para que a própria unidade possa ter esse arquivo em mão, para ter essa estatística e corroborar, né, com outras ações que a unidade vem a fazer. Seja, por exemplo, um circuito de palestras, seja, por exemplo, uma solicitação de um determinado material e assim por diante. Tá? Então, é muito interessante que cada unidade tenha esses arquivos, mas quem deve realizar esse arquival de estatísticas é o CPM. E aí, seguindo aqui para o nosso desfecho, né, o nosso debriefing da instrução, nós temos uma frase aqui do Thomas Paine que diz o seguinte: eu admiro aqueles que conseguem sorrir com os problemas,
reunir forças na angústia e ganhar coragem na reflexão. Aquele cujo coração é firme e cuja consciência aprova sua conduta, perseguirá seus princípios até a morte. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Nada mais do que, de certa forma, levar certas coisas ali, como a gente costuma dizer, na esportiva. Tá? Estar sempre muito atento a essas reflexões do dia a dia, no autoaprimoramento, de você ter a sua conduta ali ilibada, de seguir princípios e deixar de lado os vícios, tá? Porque é isso que vai fazer com que nós sejamos, de fato, não só melhores seres humanos, mas principalmente falando da profissão, tá? A profissão de bombeiro militar, ela pressupõe um militar ali com uma conduta ilibada, com um bom preparo físico, com um bom preparo técnico, uma boa apresentação pessoal, tá? Com fortalecimento das virtudes, né? O enfraquecimento dos vícios, né? O bombeiro militar ele nunca é lembrado, ou melhor, nunca deveria ser lembrado pelos seus vícios, mas sim pelas suas virtudes, organização, pontualidade e assim por diante, tá? Então, essa frase do Thomas Paine ilustra muito bem isso daí. E uma charge, né, que foi escolhida especificamente porque nós falamos aí da parte dos atos inseguros e outros elementos, né? Mas vamos interpretar aí primeiro para poder chegar na conclusão. Então tá o bombeiro, né, carregando ali um carrinho, né, de criança, carrinho de neném, né? E nesse carrinho, né, tá ali um monstrinho ali dentro, tá? E esse carrinho, o que é esse carrinho que ele está empurrando? É a complacência com treinamento, ou seja, o desleixo de treinamento. É você não treinar, você ignorar o treinamento, não realizar o treinamento, ou realizar de uma forma muito extremamente superficial, de uma forma desleixada, quase que não prestando atenção mesmo, só cumprindo uma etapa, tá? Então, essa complacência com o treinamento é que ele está empurrando, e aí ele diz o seguinte, né? Eu não vejo como esse anjinho pode fazer mal a alguém, tá? Então, ele, né, o bombeiro ali, não vê como que a complacência no treinamento pode ocasionar um dia um dano a alguém, né? Na visão dele não vai ocasionar. Então, na visão dele, se o bombeiro militar ali não se prepara fisicamente, está tudo bem. Se o bombeiro não se prepara psicologicamente, está tudo bem. Se o bombeiro não se prepara tecnicamente, está tudo bem, na visão dele. Porém, o que vai acontecer é justamente a cobrança disso na rotina diária, nas atividades. Então, o bombeiro ele vai se deparar com uma situação que ele vai precisar do preparo físico. Tá? Ele vai ter que subir, por exemplo, um elevado número de escadas. Tá? Ou, por exemplo, vai ter que carregar a vítima por uma determinada distância. Tá? O preparo psicológico, ele vai ser cobrado numa situação em que ele precisa de agilidade, a vítima vai estar gritando, vão ter parentes gritando, vai ter uma série de ruídos no cenário, ele vai ter que lidar com aquele psicológico. E a habilidade técnica justamente é o fato dele ter aquele ferramental técnico, né, aquele conhecimento, aquela gama de atividades que ele pode exercer ali para resolver, para trazer uma solução para o evento e que ele não vai ter, tá? Por quê? Porque ele não treinou, ele não conhece. Então, posso citar aqui, por exemplo, ele precisa fazer uma ancoragem com um determinado nó. Se ele não conhece, não sabe fazer, o que ele vai fazer no cenário? Nada, ele não tem aquela habilidade. Ele precisa ligar um equipamento. Se ele não sabe, ele nunca mexeu no equipamento, ele não vai saber ligar ou não tem o costume de ligar, ele não vai conseguir ligar. A operação do equipamento, mesma coisa, tá? E assim sucessivamente. Então, na visão desse bombeiro, ele não consegue ver como tudo isso vai influenciar na frente, mas vai, tá? Vai. Então é por isso que a gente bateu tanto na tecla aqui do treinamento, da importância do treinamento. É extremamente importante treinar, tá? Em todos os aspectos, físico, técnico e psicológico, tá? E esses treinamentos, eles geralmente estão muito ligados. Geralmente quando você treina o físico, você traz benefícios para a parte técnica e para a parte psicológica. Quando você treina a parte técnica, geralmente você também treina um pouco da parte física e você também treina um pouco da parte psicológica e assim vai. Então é sempre muito importante focar nos treinamentos, em todas as esferas do treinamento. Tem que treinar, é extremamente importante.
a corporação não pode abrir mão dos treinamentos. O treinamento, né, como bem dito, né, a joia da coroa é a educação. A gente precisa focar mais nos treinamentos. Nós não podemos de treinar. Correto, senhores? Então, agradeço muito a atenção dos senhores. Espero que tenham gostado aí da instrução, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, estarei aí disponível para a gente poder conversar, seja no ambiente virtual, seja presencialmente no Cefap. Então, podem falar comigo, conto com os senhores, com a colaboração dos senhores. Qualquer necessidade, entre em contato. Nos vemos aí na próxima instrução.